residencial de idosos, asilo, abandono, medo, decisão, culpa, emoção. Essas palavras já passaram pela sua cabeça? Quando você ouve falar isso para você, você fecha os ouvidos, fecha os olhos e quer mudar de assunto? Ou essa comunicação, essa conversa já aconteceu no seu meio, em casa, no trabalho, e simplesmente você se recusou a conversar sobre isso? Talvez você esteja vivendo este momento na sua família. E a minha pergunta, a minha provocação, vai ser sempre para que você abra sua mente e comece a descobrir um mundo novo. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e hoje o meu desafio é desmistificar tudo o que você sabe sobre residencial de idosos. Eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, Andréia Adelina Santana, uma founder do Residencial Sênior Sabedoria e Vida. Hoje, ela é CEO, ela é gestora, ela participa ativamente da vida do residencial e ela vai esclarecer pra gente aqui e vai contar tudo o que acontece nos bastidores. Olá, Andréia. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar esse convite. É um desafio. Falar desse tema é um tema que mexe muito com as pessoas. Com certeza. Normalmente as pessoas tendem a não querer conversar sobre isso. E aí a gente vai bater um papo aqui com muita alegria. A Andréia é um vínculo de amizade que eu tenho há mais de 22 anos. As nossas vidas sempre estiveram próximas de alguma maneira. Sim. E há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, as nossas vidas se aproximaram. Ainda Sim, mais. com certeza. Né? Nós temos filhos que cresceram juntos. Pois é. Temos uma história de vida e agora a gente também tem um vínculo de trabalho. Sim. E aí esse bate-papo é para a gente poder ajudar as pessoas que estão lá em casa, porque dá muito medo da gente ver pai e mãe envelhecer. Com certeza. E a gente não vê só o pai e a mãe envelhecer, a gente vê os tios, as pessoas mais próximas, aquele tio que a gente tinha como um ícone, né, de força, de afinidade. De repente a gente vê adoecer, às vezes a gente vê morrer, e a gente ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? Conta um pouquinho para todo mundo como nasceu o Residencial Sênior Sabedoria e Vida. O Residencial Sênior Sabedoria e Vida já veio da minha criação, né? Eu tive uma família muito próxima, eu tive tios, pais, os meus avós muito próximos, e eles nos criaram com muito amor, com muito afeto, muita dedicação e muita história na família, né? História com um móvel, história com uma comida, tudo estava relacionado à mesa, né? E nós sempre ajudávamos uns aos outros. E eu tive esse insight da enfermagem pela minha tia, né? A minha tia, ela queria ser enfermeira, mas como ela teve que abrir mão, se abdicou para cuidar de nós, né? De mim, da minha irmã, porque eu perdi minha mãe e ela era a irmã mais nova e tinha que cuidar, né? Alguém tinha que cuidar e ela cuidou. E ela abriu mão, ela teve que deixar de fazer a enfermagem para fazer educação física, que ela não queria. Olha, né? Só. E não realizou o sonho, né? E eu vim realizar depois. E num movimento de honra. Honrei muito bem, né? Minha madrinha também de batismo, também queria ser da enfermagem, mas, tadinha, semi-analfabeta, não conseguiu fazer nada. E também a honrei com muito zelo, né? E você fez uma carreira muito sólida. Sim, na enfermagem. saí da faculdade, já entrei no hospital de grande porte, de nome, né? Na região da Paulista, que é onde eu sempre sonhei em trabalhar. E trabalhei por 23 anos ali. E construímos um imóvel, uma casa muito grande, um terreno muito grande. E tive uma visão naquela casa que ali não era para eu morar, ali era para eu cuidar, né? Um ambiente de fé. Eu conversei com o Adilson, com meu esposo,
falei dessa visão que eu tive e tive sonhos. Sonhos de fazendo muita comida, sonhos da casa muito cheia, sempre foi a minha casa muito cheia. Você sempre foi uma pessoa muito agregadora. Sempre. Sempre muito acolhedora. Muito, a casa sempre muito cheia, todas as festas da família, as festas de sobrinho, de afilhado, sempre na minha casa. Eu sempre abri a porta da minha casa para acolher. Alguém, fulano operou, vai ficar na minha casa. Fulano precisa de cuidado, vai ficar com o André e o Adilson. Então, nós sempre tivemos esse agregador, né? Esse item agregador, que facilitou, né? Então, nossa casa sempre foi aconchegante para isso. E você vem de uma história de ser sempre uma profissional registrada. Sim, seletista. E aí, de repente, você se viu proprietária, empresária de um negócio que acolhia pessoas numa situação de vulnerabilidade. Como foi lidar com isso? Desafiador, né? Muito medo mesmo. Tive o apoio, né, de sobrinho, tive o apoio do meu primo, né, que nos apoiou até financeiramente para abrir esse residencial. Ele é o terceiro sócio. Ele é o terceiro sócio, o Silvio, que também veio dessa família de agregador, né, de um cuidar do outro, aquele domingo que todos os netos se reuniam em volta do avô para tomar um café, né, então nós fomos sempre criados muito juntos, né, muito família, e nos afastamos por conta da faculdade, né, de trabalho, e nos aproximamos com a doença do pai dele, do meu tio, que eu também ajudei muito, né, a cuidar do meu tio, veio a morar comigo também no residencial, e ele falou, não, prima, é um desafio que eu quero investir, né, e nós vamos conseguir. E deu muito certo, né, ele sempre confiou muito no nosso profissionalismo, no nosso jeito de ser. Ele já me conhecia como a agregadora da família, né, a cuidadora da família. Sim. Então ele falou, não tem o que dar errado, tem o que dar certo, né? Como eu já tinha casa própria, um imóvel muito grande, de 500 metros de terreno, nós sempre e ele já frequentava a minha casa e falou, prima, já está pronto, né? E foi só um desafio mesmo da construção, do planejamento. Eu quis um ambiente muito digno para as pessoas, muito beleza, móveis muito bons. Então, as nossas camas são feitas por marceneiro, né? Não é cama comprada de qualquer jeito. Foi feita em marcenaria por um grande amigo nosso. A roupa de cama muito bem arrumada, então eu gosto das coisas muito bonitas, né? Eu gosto da beleza, eu gosto da cor clara, do ambiente claro, todos os quartos tudo receber que remete luz, à vida, né? Sim, para poder ser tudo muito claro. Os banheiros, todos muito clarinho, branco. Muito aconchegante, os ambientes da sala. Então, para mim, a mesa sempre com um paninho americano muito bonito. Então, isso é meu, né? E eu coloquei isso na identidade no DNA do residencial. Hoje é um residencial premium, né? Então, isso. Hoje a gente tem um serviço muito voltado para a individualidade, para a necessidade. Com toda certeza, é impossível de comparar uma casa como você tem hoje com o que a gente tem de informação do que a gente conhecia. Os asilos eram depósitos de gente, né? Então não era um lugar planejado, não era um lugar de vida. E lá no residencial a gente tem uma característica de muita vida, apesar de muita doença crônica já instalada. Sim, o Brasil tem essa visão, né? De ir para um residencial quando a família já não tem sustentação de cuidar, né? Sim. E já chega um idoso já crônico, já debilitado, e muitas vezes a gente consegue reabilitar o idoso, né? Sim.
Então, o idoso às vezes chega com fralda, nós conseguimos reabilitar. Nós vemos um idoso que não tem hábito de ingesta hídrica, de água, né? Então, lá nós conseguimos reabilitar esse idoso. Hábitos alimentares extremamente errados, né? A comida lá é fresca, a comida Até lá porque fica muito sozinho em casa. Fica sozinho, às vezes deixa marmitinhas congeladas, nada contra o congelado, mas nada como aquele sabor do cheirinho da comida que acabou de fazer, né? Que remete à infância desse idoso, né? A mãe fazendo a comidinha naquele fogão a lenha, naquela coisa, e muitos deles lembram disso. Quando o cheirinho tá gostoso, do alinho fritando. Então, isso é muito bom. E uma coisa importantíssima é a rotina. Então, o idoso que tem rotina, ele melhora a cognição. Perfeito. Né? É isso mesmo. Então, ele melhora todo o seu dia a dia, a sua vida diária, porque ele acorda, ele já tem o horário do café da manhã, já está com a mesa posta, ele já tem o horário da sua água, da sua hidratação, ele já tem o horário do seu suquinho da manhã, ele já tem o horário do seu almoço, já está tudo prontinho. O almoço, o prato, é tudo dividido com setores, né? Então tem a proteína, tem o arroz bem bonitinho que a nossa cozinheira faz, né? Todo arrumadinho, né? Bonitinho. Tem a salada, tem a verdura, o legume, o feijão. Então tudo setorizado que ele vai enxergar o que ele está comendo, né? Então isso é muito importante para o idoso. E à tarde, depois do seu lanche, tem atividade. Então, a gente estimula esse idoso. Claro que nos dias frios, no dia que não tá legal, aí hoje eu não quero participar. Vamos respeitar, né? Mas, de contrapartida, sempre eles gostam, né? O ambiente favorece o ambiente, a música, né? A própria alimentação, porque eles comem juntos, né? Porque em casa vai ficar sozinho, não vai se alimentar, não vai terminar de comer. Eles sempre têm rodas de conversa, às vezes tem uma conversa que não tem nada a ver, mas mesmo assim o outro responde, tem a discussão, tem a briga, eu não gosto disso, não, você também não tem que gostar. Então, assim, é muito divertido, não tem rotina da mesmice todos os dias e todos os momentos. Tem a rotina das atividades, mas o dia a dia deles é muito leve, né? E eles vão, eles cantam, eles dançam, eles lembram de alguma coisa do passado, então é muito prazeroso. A gente percebe no residencial que as pessoas vivem mais tempo, né? Sim. Isso normalmente não acontece. Não. Quando uma pessoa vai para uma instituição, para uma casa de repouso, normalmente ela dura pouco tempo. É feio a gente falar dessa maneira. Eu tenho idoso da idade do residencial. São 7 anos, né? Eu tenho idosa que entrou, é a terceira idosa, né? E ela está lá com a gente até hoje. Isso demonstra cuidado. Cuidado, ela reverbera tudo que está acontecendo ao lado dela, e gozado que assim, ela ri muito, ela canta, ela tira o sarro das pessoas, né? Então, ela briga, ela xinga, né? Ela fala palavrão, e é o jeito dela. Mas ela tem a vida, né? Tem. Que se ela estivesse em casa, a gente sempre ouve isso dos familiares. Se ele estivesse em casa sozinho, possivelmente ele já não teria mais tanto tempo de vida. Sim, sim. Porque é o ambiente todo que contribui para isso. Com certeza. E as famílias chegam com muito medo, com muita culpa de chegar nesse momento de vida. A gente até ouve a frase dizendo, né? Uma mãe tem 5 filhos, mas 5 filhos não cuidam de uma mãe. Mas não é por aí que a gente precisa. Não. A gente precisa mudar. Não tem essa vitimização. Né? Para mim é uma vitimização, né? Hoje, as pessoas, as mulheres, principalmente, né? Elas trabalham fora, elas têm carreira. Antigamente não tinha isso, né? A minha avó jamais teria uma carreira. Sim. A minha avó era para cuidar dos filhos, do marido e, se precisasse, da mãe e da sogra. Né? Hoje não, hoje você tem carreira, as mulheres têm carreira, os homens têm, os filhos têm sua família, suas esposas, sua esposa, seus filhos, então não tem como mais, mudou
esse padrão, né, Sim. de cuidar dos pais, né? Até mesmo os nipônicos, né? Sim. A parte nipônica que sempre teve essa teoria de cuidar dos pais. Hoje não tem como mais, Tem mudou, muitas pessoas né? que também nem têm mais filhos, né? Não tem, Tem não idosos tem, que não têm diminuiu, filhos, não tem diminuiu muito. filhos. Muitas vezes quem chega para nós é um sobrinho, né, que vem cuidar do tio, da tia, né, que foi muito presente na vida deles. Então, assim, a gente precisa desmistificar a palavra residencial sênior e nós precisamos parar de vitimizar, né? Não podemos ficar naquela, eu não consigo mais cuidar dos meus pais. Ok, né? Nós fizemos o residencial sênior para isso, para receber as pessoas que precisam ser olhadas. E aí, o mais importante que eu falo hoje quando eles vêm conhecer o residencial. Você está vindo para o residencial deixando o seu bem maior, o seu bem querido, mas você vai ter qualidade na sua visita. Quando Isso você chegar no residencial, ele vai estar limpinho, ele vai estar alimentado, você não vai precisar ir no mercado, você não vai precisar saber se a cuidadora veio ou não veio, você não vai precisar saber se está faltando isso, se está faltando aquilo. Se tomou remédio. Se tomou remédio, está faltando remédio. Sim. Então, assim, tudo está ali pronto para você. E o que você vai fazer? Você vai visitar o seu idoso com qualidade, né? De ordem, né? Que eu aprendi com a minha amiga Luciana. É ordem. Você é o pai e a mãe, e o outro é o filho. Então, o filho vai visitar o seu pai como filho. Sim. E não como cuidador, como pai também. Porque aí a ordem não está certa. Você não tem que ser pai e mãe dos seus pais. Você tem que continuar sendo filhos. E no residencial, você tem essa chance de ser filhos. Porque você vai visitar seus pais. E aí você vai conversar. Você vai lembrar do passado. Você vai lembrar de histórias que vocês viveram juntos. Isso é saudável. Agora, chegar na casa do seu pai, da sua mãe, que estão precisando de auxílio, faltou um cuidador, a roupa tá suja, a comida não tá feita, tá a comida requentada de 3 dias, aí você se estressa. Sem banho, e aí você se estressa, e aí você adoece. Tá vendo, né? Eu tenho certeza que você já parou para pensar um pouco de tudo que a gente está falando. E aí, aquela roda de conversa que tem na empresa, na festa de família, você descobre que um tio começou com Alzheimer, a outra tia está sozinha. Esse assunto sempre surge. E junto com ele vem um monte de preconceito, de crítica, de incerteza. E aí a gente sempre para perguntar, né? Quando é o momento exato de você levar um idoso para um residencial? Do que a gente vivencia, eu sempre falo que é quando esse idoso começa a correr risco de vida. Sim. Porque muitas vezes o idoso está em casa, está na casa dele, porque o idoso nunca quer sair da casa dele. Claro que não. Eles são pessoas que dominam aquele espaço e é dele. Então, né? Ele não quer sair de casa. Só que, ao mesmo tempo, ele vive o abandono. Sim. Então, a família acha que está preservando, porque está permitindo que ele fique na casa dele, com as coisinhas dele, e, na verdade, está abandonando. E é horrível a gente falar isso. Eu sei que essa frase choca, mas, às vezes, você tem um idoso na sua família que está literalmente abandonado. Sim. E aí, e é muito importante isso que você traz, porque quando você vai visitar um idoso que está lá em casa, vira discussão, vira briga, vira confronto. Com porque certeza. o filho, a filha vai sempre bater de frente, porque você não comeu, porque você não escovou o dente, porque você não pôs a dentadura, porque você está sem tomar banho, porque você não trocou de roupa. Esse cuidar que passa da barreira do cuidar, né, gera um esgotamento emocional real, verdadeiro. Sim. No familiar. E lá no residencial, por ter essa cultura de muita festa, muita música, desperta neles lá no passado, né? E traz um conforto muito grande para as famílias. Porque a gente recebe algumas famílias que falam, mas
Meu pai nunca foi assim. Eu falei, como não? Ele é o nosso dançarino. Mas meu pai sempre foi rude, sempre foi austero. Eu falei, pois aqui, minha filha, ele é o galã da vida. Sim. Entende? Ele é o galã e ele dança com todo mundo. Ele galanteia as mulheres, né? E as meninas ficam, e as senhoras ficam lisonjeadas. Sim. Mas como? Eu falei, então, é assim. Então, é viver em grupo e ele vai desmistificar muita coisa do que ele viveu e do que ele vive hoje. Ele quer tornar a vida mais leve, né? Eu tenho idosas que as visitas no começo foram difíceis e hoje é muito leve por conta da música. Porque a gente tem a idosa que ama a música e ela tá leve, ela fica leve por conta da música. Fica feliz, né? sorri. Né? Ela fica feliz, os filhos estão vendo que ela tá melhorando e é muito gratificante isso, né? E é muito interessante você falar essa frase. A pessoa está melhorando. Sim. Pode parecer estranho para você que está ouvindo a gente. Você vai pensar assim, como é que uma pessoa que foi diagnosticada com Alzheimer pode melhorar? O que a gente precisa ensinar para você aqui é assim, ó. Um diagnóstico não é rótulo. Uma pessoa não pode ser definida Sim. por um rótulo que apareceu e que não foi do nada. Eu sempre procuro bater nessa tecla. Uma pessoa que foi diagnosticada com diabetes, com Alzheimer, com hipertensão, na verdade ela já vinha adoecendo há Sim, pelo menos 15, 20 anos. Sim. O que aconteceu foi que naquele momento o diagnóstico foi feito porque ela talvez tenha perdido uma atividade prática do dia a dia. Com certeza. Perdeu uma capacidade, uma habilidade que antes a família tentava minimizar. Ah, ele é teimoso, por isso que ele não toma o remédio. Ah, ele é teimoso, porque tem comida na geladeira. Eu fui no sacolão e deixei a geladeira cheia de comida. Mas ele não faz, mas ele não come, porque ele tá sozinho. Na verdade, aquilo já era um sintoma. Sim. Já era um sintoma quando esse idoso parou de dormir. Sim. E aí esse idoso fica acordado a madrugada toda. E todo mundo acha que é normal, porque o idoso dorme pouco. Sim. E não é isso, né? Porque o que a gente tem no residencial hoje é uma rotina, inclusive, de melhora de sono. Com certeza. Nós melhoramos muito a rotina de sono, né? O simples fato de ter rotinas e horários e a alimentação melhorada, né? Nós trocamos o chá com bolachinha, que todo mundo gosta de tomar antes de dormir, por um mingau de aveia, né? Onde o mingau de aveia tem a melhor absorção, tem a melhor sustentação, tem a desinflamação e esse idoso dorme melhor, né? Então nós tivemos uma experiência muito grande com essa troca, uma simples troca. Honorou, fez aumentou o valor ou não, não importa, mas você houve uma melhora muito grande do sono, da qualidade, acorda sem fome, porque eles já passou bem a noite, né? Então, a alimentação é mais tranquila, né? Às 8 da manhã. Não tem aquele alvoroço, Não tem o alvoroço. Então, é tudo mais tranquilo. Então, a gente precisa olhar o idoso com esse microscópio, né? A gente vai olhando e a gente vai sentindo qual a necessidade maior desse idoso. Que em casa não vai ter. Não dá para ter em casa. Não dá para ter, porque o de fora olha, mas o de dentro não consegue olhar, né? Então a gente consegue ver isso, a gente às vezes filma o idoso no andar, numa modificação. Nós tivemos idosos que evoluíram com Parkinson lá, que a gente viu que estava com um andar diferente, né? Então a gente vai avaliando, a gente filma, a gente manda para nossa médica, né? Que ela é neurologista, e ela tem esse olhar. Então, a gente consegue já iniciar a medicação com muito mais rápido do que se estivesse em casa. Ia demorar muito. Com certeza. O que a gente observa também é que às vezes a família chega com culpa, porque também os vizinhos, aquele parente mais distante vai falar para essa pessoa: nossa, você abandonou ela no residencial, num asilo. É muito complicado isso. É muito comum isso, né? É comum, porém, assim, nós sempre falamos, né?
O olhar de amor é seu, não é do outro, né? Então você vai confiar no lugar que você vai deixar, você vai acompanhar, né? Lá no residencial hoje a gente tem uma transparência do cuidado, porque nós fazemos transmissão de todas as atividades no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp com uma pessoa de cada família, né, de cada familiar dentro desse grupo, e eles distribuem para o restante das famílias tudo que é feito com aquele idoso durante o dia. E no terceiro sábado do mês, nós fazemos uma reunião que abordamos sempre um tema de acolhimento. Acolhimento da família, acolhimento do residente, acolhimento de algum tema que está aí em alta, né? Mostramos os bastidores do residencial, o que fazemos, né? O que temos para ofertar. Sim. Outro dia nós fizemos uma reunião, quantas toneladas de roupa é lavada por mês na casa, quantos litros de suco é feito de fruta, né, que não usamos nada artificial no residencial, não entra refrigerante no residencial, a não ser datas comemorativas, que é o champanhe que eles já esperam, né, que é sem champanhe álcool. Sem álcool, mas eles têm certeza que é com álcool, né, e eles brindam com taça, eles se sentem o maioral, e muitos nunca foram de fazer isso, né? Nunca tiveram. Alguns viveram na roça. Exatamente. Alguns não tiveram família. Nunca tiveram. E muitos se empolgam, né? Com as festividades, festa junina, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. A gente sempre faz homenagem, um almoço diferenciado, um café diferenciado, uma decoração toda lúdica, então eles amam, né? Alguns tentam comer a decoração, né? Mas tudo bem. Tudo bem. E aí a gente vai sempre, a gente sempre gosta de fazer fotos com painéis fotográficos atrás, para a família ter de recordação, como se fosse no colégio, né? Isso, lembra, então, né? eles amam, né? Então, esse dia a gente arruma todos eles, maqueiam as mulheres, coloca brinco, né? Outro dia uma família veio, me agradeceu, minha irmã nunca usou um brinco na vida, Andréia. Falei, mas eu dei um brinco para ela, né? E ela não tinha furo, então eu fui lá e comprei de pressão. E ela falou, mas a minha família inteira está agradecida, né? Então, é um ato tão pequeno de você colocar um brinquinho com pressão e a família ficou tão grata. Então, mas você que está aí assistindo a gente pode pensar que tudo isso parece simples. Mas quando a gente pensa em tecnologia, não é só um tablet, um sistema operacional. A temporalidade, estimular a temporalidade, Sim. é uma maneira de situar esta pessoa, ainda que com uma doença que talvez amanhã ela não esqueça, mas ficou registrado na emoção dela, Sim. a emoção daquele dia. Sim. O comemorar, nós temos residentes que realmente nunca tiveram uma festa de aniversário. Não. E a família se emocionar por esse momento. Sim. Que só aconteceu porque eles estavam... Porque a Andréia gosta de uma decoração toda cheia de pompas. Então, mas né? isso é fundamental. Porque isso pra mim reposiciona pra essa mim pessoa. Sim, então mim tem um poder de promoção de saúde fundamental para essa pessoa. Sim. Naquele dia ela sabe que ela é o astro do dia. Sim. Ela é muito bem cuidada, como é em todos os dias, mas naquele dia é muito especial. Sim, eu tenho idosos que não querem aniversário. Não quero. Ai, mas com um jeitinho, olha, eu fiz uma decoração tão linda pra você. Então tá bom, eu vou. Quando ela chega e vê aquilo tudo que é pra nem ela... sabe, né, como era. Põe um porta-retrato com a foto dela. Então, assim, é muito. E a gente gosta de colocar a identidade de cada um, né? Então, nós temos a nossa cangaíba. Então, a gente fez uma foto no IA
que remetesse à nossa Cangaíba, né? Sim. Então, assim, é muito divertido. E a família vibra com isso, Sim. né? A família fica emocionada de ver que a mãe está fazendo história ali dentro, né? Então, tem o apelidinho, tem carinhoso, tem o jeito de tratar dela, tem... E tudo isso se transformou num tema de aniversário, né? É muito louco, né? Então... Eu acho que a gente está falando aqui sobre segurança. Se você nunca parou para pensar, começa a parar para pensar sobre isso. Você precisa começar a programar o seu envelhecer. Se você já está numa situação que você precisa decidir o que você faz com essa pessoa, porque essa pessoa já está começando a correr algum risco de vida, comece a avaliar. Nós estamos falando também, além de tecnologia, de plano de cuidado, nós estamos falando de segurança. Sim. Precisa ter o selo da vigilância sanitária. Sim, a vigilância sanitária é primordial num residencial de idosos. No Brasil, a gente tem sempre o jeitinho brasileiro das pessoas entenderem as coisas. Sim. E eu gosto de falar sobre isso porque a vigilância sanitária é uma segurança pro paciente, Pro familiar. pro residente, que a gente gosta de chamar Sim. de residente, né? Porque ele reside lá e ele não é um paciente que fica lá Em clínica, parado né? em clínica. É para a família, Sim. para os profissionais, porque eles sabem que estão trabalhando num lugar que tem respaldo, que segue regra, que segue normativas. Então, isso é fundamental. Então, se a gente pudesse dar uma dica para alguém que está procurando, vem conhecer o residencial, eu vou deixar no link da descrição o endereço, o Instagram, para que você possa conhecer o nosso trabalho. Mas também verifique sobre isso. Tem registro na prefeitura? Tem a vigilância sanitária? Tem o corpo de bombeiro? Lá o residencial sênior, ele tem um certificado do Conselho Maior de Idoso, né? Isso, do Grande Então Conselho de isso é Idosos. um fator importante, porque isso favorece, dá mais segurança, dá mais Sim. credibilidade para o trabalho, né? Sim. E conta para mim um pouquinho como que é a relação dos funcionários com os residentes, porque às vezes as pessoas vão falar assim, fica lá, largado, abandonado na cama. Como que é isso? Não, no nosso residencial, nós partimos da primeira premissa. Idoso acamado, cuidador preguiçoso. Nós não aceitamos o idoso ficar na cama ou no quarto assistindo TV. Ele precisa estar no ambiente que tenha movimento, né? Que tenha conversas, que tenha até mesmo discussões, que tenha uma música, que tenha a TV ligada, que tenha movimento, né? Então, no nosso residencial, o idoso levantou 7h30 da manhã, o nosso colaborador, ele já tem a obrigação de já arrumar a cama daquele idoso, já certificar que a cama está limpa e deixar o quarto totalmente arrumado. Por quê? Porque esse idoso ele vai descer para o refeitório e do refeitório ele vai ficar na sala, aonde ele vai ter essa união com todos os outros, tá? Nós não deixamos o idoso na cama, nem hipótese alguma. Às vezes, um pós-almoço, o que nós fazemos? Fechamos as cortinas, deixamos um ambiente mais escurinho, para eles darem uma cochiladinha, porque às 3h eles já voltam novamente para o refeitório, para poder fazer o lanche da tarde. E aí tem atividade. Então, a gente já fala para os familiares, aqui o idoso não fica no quarto. Isso é muito bom. Tá? A cama foi feita para dormir, não é para ficar o dia todo enrolando numa cama, né? Eu tenho algum idoso que ele vai e vem. Ele vai no quarto, ele olha as coisas dele, muitas vezes ele deita um pouquinho, mas ele já levanta. Então, eu tenho esse perfil. Quando tem esse perfil, eu já deixo ele no andar inferior, que aí ele tem esse ir e vir do Sim. quarto dele, né? Sim. Eu tenho também uma residente que ela gosta de olhar as coisas, ela tem toque das coisas dela. Então, ela quer ver as coisas dela, o pertencer dela. Então, ela vai e vem todos os momentos. Então, ela também tem um perfil de não ficar no andar superior, ela fica no andar inferior. Tudo é muito planejado, tudo muito cuidado, Sim. para que ele tenha vida. Sim. Eu imagino que
exige muita inteligência emocional Muita. para lidar com todos esses fatores. Porque você tem um restaurante que funciona dentro, tem um 24 hotel, horas. Tenho. tem um serviço de enfermagem, Tenho 24 funciona. horas. Tem o médico, tem a nutricionista, tem todas as visitas familiares, tem um Sim. buffet, porque tem muita festa. Sim. Como que é? Você aprendeu? Você ainda aprende? Você sente que a inteligência emocional vai sendo modelada? Todos os dias eu aprendo. Todos os dias nós aprendemos com os residentes, com os familiares, cada um tem o seu perfil, né? Alguns mais difíceis, outros mais leves, familiares que entendem as rotinas, outros não aceitam, né? Algumas rotinas são mudadas para melhor, que nós vamos observando o idoso. Uhum. O ator principal do nosso residencial é o idoso, né? Os coadjuvantes são os familiares. Então, a partir do momento que eu tô vendo algo que está impactando no idoso, eu preciso melhorar ou mudar aquela rotina. Então, muitas vezes, o familiar não aceita, né? Da rotina ser mudada. Mas aí eu tenho que mostrar para ele que é melhor para o meu residente. Eu tenho que mostrar que o espaço é do meu residente. Então, eu tenho que favorecer ele, e não o que está em volta, né? Ou o colaborador, ou o familiar, ou a gestão, ou o que vem de fora. Não, eu tenho que melhorar, ver o que está 100% para o meu idoso, né? Muitas vezes, as famílias não entendem, por exemplo, adentrar logo de cara, assim, dentro do residencial, né? Então, a gente pede, aguarda aqui um pouquinho no refeitório, porque a sala, para eles, é deles. É o reduto, né? É o reduto, é o ambiente, é o habitat deles. Então, eles não gostam que as pessoas vão entrando. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Então, as pessoas não entendem isso. Então, a gente tem que sempre estar reeducando esse familiar que não pode estar entrando lá dentro, né? Eu não estou escondendo nada, eu não estou... Tá livre para ver, mas devagar. Você não pode invadir o espaço deles. Sim. Que aí eles se sentem invadidos, né? A mesma coisa dentro do quarto deles. Eles não gostam que as pessoas vão entrando assim, né? Até mesmo as meninas da higienização. Elas perguntam, o que você está fazendo? Né? Sim. Então, hoje eu estou limpando o seu quarto. Ah, tá bom. Então, você tem que avisar o que você está fazendo. Eu estou guardando a sua roupa, tá bom? Se ela tá ali perto, tá tomando banho, e você chega com a roupa da lavanderia, que vem todo ensacado, vem todo personalizado por cada residente, eu vou guardar sua roupa, viu? Ou você quer guardar? Porque tem alguns idosos que gostam de guardar sua roupa. E é importante. É importante a sua autonomia. Então, eles sentam e eles mesmos guardam a roupa, né? Então, isso é importante a família entender como que é o andamento da casa para respeitar as rotinas. Entende? Sim, sim. E conta pra gente um pouquinho como que é esse processo de adaptação. Depois esse idoso pode, por exemplo, sair para almoçar, tomar um café. Importantíssimo. Esse idoso, ele tem esse ir e vir, ele pode sair com a família, só que eu acho muito engraçado, né? Alguns saem com a família, não dá meia hora, eles querem voltar. Eles querem voltar porque para casa deles, né? Então, eu tive idoso que foi viajar com as filhas, e a filha no segundo dia me ligou, Andréia, meu pai não quer ficar aqui, o que eu faço? Eu falei, traz ele de volta. Ai, mas eu trouxe ele para ficar o final de semana. Mas ele não vai ficar. Sim. Então, ele veio, quando ele chegou no portão, ele falou, graças a Deus eu estou na minha casa, né? Então, eles fazem daquela casa o seu habitat. Então, não adianta. Então, essa adaptação, muitas vezes, é muito rápida. Então, eles já fazem dali o seu habitat e não faz essa... Tem alguns que não se adaptam a sair, né? Que aí eu já oriento.
traz um lanchinho, toma com ele, né? Nós tivemos uma família doce. inteira que veio do interior visitar a tia e tomaram um café. Então, nós disponibilizamos a mesa, aí alguns residentes vieram tomar café também, né? Virou um Então, piquenique. virou um piquenique e vira uma grande família, né? Então, ela se sente a casa dela. Os meus sobrinhos vieram na minha casa. Então, isso é importante. Mas porque também não tem a infantilização. Não. Presta atenção. Para e ouve de novo. Eu vou repetir. Idoso não é criança. Você entendeu? Ou quer que eu fale de novo? Eu vou falar de novo. Para de dizer que o idoso virou criança. Idoso não é criança. Né? Então, o idoso é teimoso? Muito. O idoso é teimoso. Mas ele sempre foi teimoso. Sim. O idoso que é teimoso, ele sempre foi teimoso. Ele só intensifica aquilo que ele sempre foi. Sim. Né? Tem idoso bravo? Tem idoso que é mais afetivo? Tem idoso que não gosta de toque? Mas é porque é a natureza da pessoa. Não é porque ele ficou idoso que ele ficou desse jeito. Sim, exatamente. Agora, o que a gente não permite, que é uma cultura que a gente tem lá, é não infantilizar. Não. Né? Vozinho, vozinha, tiozinho, tiozinha. Ai, meu bebezinho. Ai, meu tchutchuco. Não, é o nome. Nós precisamos preservar o nome. Esses dias mesmos eu estava conversando com a minha terceira residente da casa, 7 anos atrás. Qual que é o seu nome completo? Aí ela falou o nome, pronome e o sobrenome. Pronto. Perfeito. Precisa manter essa cultura, porque ela tem uma identidade, ela tem o seu nome e ela tem o seu sobrenome. Então isso é muito importante. Então a gente gosta que fale pelo nome, não com vozinho. Ninguém é vozinho seu, ninguém é tiozinho seu, ninguém é parente seu. Então é pelo nome, é o respeito e a dignidade. Ela é vó de quem for visitar, né? Exatamente. Aí é vó. Não. Mas com muito respeito e com muita dignidade. Sempre falamos isso. Gostou do bate-papo? Começou a deixar o seu coração mais leve, menos pesado? Dá para conversar sobre isso. Eu sei que são assuntos sensíveis, eu sei que são assuntos que às vezes emocionam. A gente talvez não queira que as pessoas envelheçam, mas a gente pode aproveitar disso, né? Porque é tão bom deitar no colo de vó, Sim. É tão bom ouvir história, é tão bom aprender uma comida que a avó fazia. E como é bom a gente poder passar para isso. Sim. Então dá para ser um envelhecimento, ainda que com uma doença que infelizmente acomete alguns idosos. Nem todo mundo envelhece do mesmo jeito. Com certeza. Né? Mas eu tenho certeza que a gente consegue dar dignidade quando a gente tem um serviço de qualidade, com certeza, que nasceu de um propósito. É isso mesmo. Eu sempre digo que o Residencial Sênior Sabedoria e Vida é digno para o seu idoso, porque eu planejei aquilo que eu quero para mim. Então, quando eu precisar de um residencial, eu quero ser tratada como eu trato os meus idosos, com muito respeito, muito amor e muita dignidade. Então eu vou pedir para a Andréia deixar a última mensagem, vou deixar as últimas palavras para ela deixar para você. Já vou pedir para que você curte, compartilha, se inscreve no canal, por favor. É um pedido que eu faço para que você me ajude a fazer esse canal crescer. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa desse conteúdo e você pode ajudar. Não custa nada, é só você se inscrever no canal, você vai ser notificado quando tiver conteúdo novo. Toda semana tem conteúdo novo. Assim você ajuda, participa, coloca nos comentários também uma sugestão. Vou deixar no link da descrição todo o contato da Andréia para que você possa entrar em contato. Vá fazer uma visita ao Residencial Sênior Sabedoria e Vida. Eu tenho certeza que você vai se admirar, vai ser muito bem recebido, vai poder tomar um café, vai poder conversar com a Dilson, com a Andréia, com toda, vai conhecer a equipe. É muito legal isso, porque a gente vê a casa funcionando, né? Sim. Não tem maquiagem. Não. É aquilo do e dia. Pronto. Isso é muito bom, isso dá muita segurança. Não tem horário marcado. Aí quando que eu posso ir conhecer? Não, você tá na rua, pode chegar, pode vir. Então eu vou deixar para que você deixe aí uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu vou deixar o livro que eu tive o prazer de participar de um escrito de um capítulo, é sobre inteligência emocional, tem no link da descrição também desse vídeo. Espero que você goste, que você use no seu dia a dia, Obrigada. que você aproveite aí a leitura para
para te ajudar nessa jornada de propósito. Muito obrigada. E aí, o que você puder ajudar, fala para a família que está ouvindo a gente. Venha conhecer o Residencial Sênior Sabedoria e Vida. É um novo conceito de moradia para a terceira idade. Tem dignidade, tem respeito, tem amor e tem muita paixão pelo seu idoso. Até mais. Tira uma foto da gente assim, por favor. A Maria tirou. Tirou daqui? Mostrou a luz?